Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal e nós vamos dar sequência então à leitura, né, com comentários, enfim, análise ao estudo, né, acompanhado aí de análises, comentários, interpretações, se for o caso, do livro Reuniões Mediúnicas, tá certo? Que é o volume 3 da coleção Estudos e Cursos, né? A obra é editada pela editora Allan Kardec, né? Tá certo? E a senhora Terezinha Oliveira é a autora, tá certo? Nós vamos aqui, no caso, tecer os nossos comentários, etc., sobre o capítulo 2 da obra, que trata da importância do método e do estudo prévio. Né? Desnecessário dizer que a mediunidade, enfim, né, exige, por certo, assim como outras áreas da atuação humana, né, do conhecimento humano, exige, por certo, estudo, né, preparo por parte daqueles que, em possuindo, né, a mediunidade ostensiva, né, algum tipo de mediunidade ostensiva, enfim, desejem exercê-la, né, praticá-la, digamos assim, desenvolvê-la, né, é preciso, por certo, método e estudo prévio. E é disso justamente de que trata o capítulo. Iniciamos então. Uma pessoa me convencerá pelos fenômenos de assistir uma reunião mediúnica? Essa é uma pergunta. Bom, desejosos de repartir com outros a luz bendita que encontram no Espiritismo, alguns confrades convidam pessoas não espíritas para assistirem reuniões mediúnicas, na esperança de que os fenômenos imporão a fé. Né? Bom, isso digamos, é uma questão que se coloca, né? Desde os tempos de Kardec. Kardec coloca isso em suas obras, quer dizer, os fenômenos, né, podem até atrair pessoas, né, no primeiro momento, mas por curiosidade, é uma atração até certo ponto, né, frívola, enfim, pouco, vai atrair pessoas, num certo sentido, pouco qualificadas, né, que estão mais em busca de algum tipo de divertimento, etc. Né? Modernamente, inclusive, mas aí entendo que é um equívoco, né? Algumas pessoas defendem que não, a época dos fenômenos, digamos assim, já passou, né? O que importa agora é divulgar, né, a moral espírita, que é em essência a moral cristã, etc. Né? Discordo frontalmente, né? Entendo que estudar os fenômenos, conhecer como se dá, né, a manifestação dos espíritos, é encontrar mais e melhores formas de nos pormos em contato com eles, né? E de conhecermos melhor aquele mundo do qual viemos, mas enfim, ao nos encarnar dele, nos esquecemos, em parte ao menos, e nos relembrarmos, né? E reaprendermos muita coisa que são realmente fundamentais, porque afinal, para o mundo espiritual, retornaremos. Né? Então não se trata de deixar de estudar os fenômenos, e sim estudá-los com a devida seriedade científica, inclusive, que eles por certo requerem. Né? Bom, mas continuando então. A mediunidade, porém, é um processo complexo em que influem o médium, os espíritos, o meio ambiente espiritual. Né? Então a questão é, se você levar alguém, né, a um centro espírita na expectativa de que naquele dia em particular ocorram fenômenos, né, sejam observados e que aquilo leve a pessoa talvez a aderir, né, por assim dizer, ao espiritismo, isso não necessariamente vai acontecer dessa forma, porque afinal, conforme sabemos, a mediunidade é algo realmente bastante complexo, né? E, para começo de conversa, se está a lidar com seres inteligentes, que são os espíritos desencarnados, né? Que não necessariamente estão à nossa disposição, né, no dia e horário que assim desejarmos. Além disso, né, digamos, os dons mediúnicos de um determinado médium, por mais extraordinários que sejam, em determinado dia podem não se apresentar, né, com toda a sua intensidade, dado algum problema pessoal do médium, dada as próprias energias que estão circulando ali no meio, a presença de pessoas, né, céticas, enfim, inclinadas a duvidarem do fenômeno, pode ter também a sua influência, enfim, há fatores diversos, né, que concorrem para o eventual sucesso ou para o eventual não êxito, né, de uma dada sessão no que diz respeito, bem entendido, né, à presença, enfim, à ocorrência de fenômenos.
Então, levar alguém ao centro na expectativa de que fenômenos irão se observar, né, pode ser, digamos, como se diz popularmente, né, o famoso tiro pela culatra, né, que pode não acontecer nada e a pessoa sair dali em tom até de certo deboche, né, assim, achei que ia ver espíritos e não vi coisa alguma, né? Mas enfim, como disse, né, o propósito nosso aqui nesses nossos vídeos é fazermos, né, um estudo, acompanhado de comentários, análises, interpretações aqui da obra, né? Mas enfim, não leremos por certo, né, parte por parte, trecho por trecho, né? Não se trata aqui nesse caso de um audiobook, tá certo? De forma tal que, em essência, era o que eu tinha a acrescentar, né? Com relação a essa parte. A obra em si traz outros comentários, acréscimos, né? Ou melhor dizendo, traz outras, né, uma outra linha de raciocínio até certo ponto, né? De forma tal que, como sempre, né, em qualquer obra que em qualquer obra que tragamos, enfim, que trouxermos aqui ao canal, né, de qualquer obra recomendamos a sua leitura e o seu estudo por parte do interessado, né? Aquilo que fazemos aqui é trazer a nossa pequena contribuição e fazer, enfim, até certo ponto, um trabalho de divulgação, né, de obras muito importantes que muitas vezes não são conhecidas, né, do grande público por alguma razão. Bom, então, mas arrematando aqui, né? Se for observadora, essa pessoa, né, que você levou à reunião, e na reunião acontecerem fenômenos como os de animismo ou sugestão, começará a pessoa a suspeitar de que tudo é fantasioso, até mesmo os fatos mediúnicos verdadeiros que ali se passaram, né? E essa pessoa então poderá ficar descrente. A autora nos chama aqui a atenção, né, naquela história do tiro pela culatra que eu falei, né? Se a pessoa termina, em vez de observar fenômenos mediúnicos, espíritas, genuínos, né, termina por se deparar com alguns dos escolhos aí da doutrina, enfim, da prática mediúnica, né, a questão do animismo, sobretudo, ou mesmo, em alguns casos, lastimavelmente, né, a pura mistificação, realmente, o engodo, né, a trapaça, a fraude promovida por determinadas pessoas, infelizmente, há pessoas, né, desse teor moral. A pessoa que você levou à reunião pode sair, na verdade, muito mal impressionada e achando que tudo não passa de fraude, mistificação, né, sem crer até mesmo nos fenômenos mediúnicos espíritas autênticos, né? Bom, o que fazer então para evitar isso, né? É a pergunta. Allan Kardec aconselha que, antes de se encaminhar uma pessoa à prática mediúnica, se ofereça a ela a teoria da doutrina espírita, pelo menos em seus princípios fundamentais. Isso vale, é claro, não apenas para alguém, né, não iniciado na doutrina, que você está levando, né, eventualmente a uma reunião mediúnica, mas vale inclusive para os próprios médiuns, para os espíritas em geral, né, que muitos, sejamos francos, não são dados a estudar a doutrina, e a doutrina espírita, possivelmente mais do que qualquer outra, né, exige, impõe, né, contínuo, prolongado e aprofundado estudo. Bom, assim esclarecida, tendo tido acesso pelo menos, né, que seja aos fundamentos do Espiritismo, a pessoa, quando for à reunião mediúnica, mesmo se nela notar erros humanos, vícios mediúnicos, ou então malícia ou ignorância nos espíritos comunicantes, não se decepcionará com esses escolhos, visto que os compreende, né? Bom, não temos reuniões mediúnicas ideais, né? Essa é uma informação, uma afirmação, né? Lembrança fundamental que a autora nos traz aqui. Então, não temos reuniões mediúnicas ideais para apresentar aos novatos, nas quais os fenômenos ocorram separadamente, né? E nem em ordem crescente de dificuldade para que os observem pouco a pouco, né? Mas temos para todos que nos procuram uma doutrina verdadeira, convincente e confortadora. Então, comece-se então por fornecer cultura espírita, né? Educação espírita para as pessoas eventualmente interessadas na doutrina. Apresentemos-lhes os ensinos revelados pelos Espíritos e codificados por Allan Kardec, mesmo sem os fenômenos, isso é muito importante,
Os conhecimentos da doutrina espírita, como um todo completo, lógico e racional, continuarão satisfazendo ao anseio íntimo da pessoa por uma crença verdadeira. Né? A pessoa, digamos, que está devidamente... Isso vale para os próprios espíritas também, né? Não apenas para alguém que você levou eventualmente a uma reunião. Mas, enfim, se a pessoa está devidamente alicerçada, né? Baseada nos fundamentos da doutrina, conhece a doutrina, claro que esse estudo é contínuo, cada vez conhecemos mais, enfim, nunca se chega ao fim, né? Mas essa pessoa está relativamente bem alicerçada, né? Não vai se impressionar com qualquer coisa, vai saber separar o joio do trigo, compreenderá, né, que existem ou por erros ou por má fé a intervenção humana, né, e que isso não desacredita, não deve desacreditar os verdadeiros fenômenos, nem muito menos, é claro, os fundamentos doutrinários. Né? Então, sejamos, pois, sensatos e caridosos com os iniciantes. Antes de convidarmos alguém para assistir reuniões mediúnicas, ofereçamos-lhe, por meio da palavra e da escrita, o conhecimento da doutrina espírita. Um outro item importante que vem na sequência, finalizando aqui o capítulo, é o seguinte: para se ter segurança na prática mediúnica. Se desejamos maior segurança em nossos trabalhos mediúnicos, procuremos aplicar o método usado por Allan Kardec. O método de Kardec transformou-se no método da própria doutrina e tem, na sua própria simplicidade, a garantia de sua eficiência. Podemos, assim, resumi-lo. Escolha de colaboradores mediúnicos insuspeitos, tanto do ponto de vista moral quanto da pureza das faculdades e da assistência espiritual. 2. Análise rigorosa das comunicações, do ponto de vista lógico, bem como do seu confronto com as verdades científicas demonstradas, pondo-se de lado tudo aquilo que não possa ser logicamente justificado. Essa segunda observação, por certo, é fundamental, né? Porque adquiriu-se o hábito, adquiriu-se, né? Quase que não saía. Enfim, tomou-se por hábito, né? Recentemente, sobretudo no que diz respeito a obras psicografadas, né? Aceitar meio que qualquer coisa. Né? Foi psicografado, está valendo. Foi psicografado, é bom. Foi psicografado, é certo. Né? Que evidentemente está longe de ser verdadeiro. Né? Então, assim como Kardec fazia, devemos, por certo, fazê-lo. Né? Tudo aquilo que evidentemente, muito claramente, for absurdo, for bizarro, for contrário aos bons costumes, for contrário à ciência estabelecida, né? Claro que a ciência também é falha, mas enfim, né? Tudo aquilo que de plano pudermos verificar que é efetivamente absurdo, né? Está sendo ditado por um espírito ou ignorante ou mistificador, como seja, deve ser descartado. Né? Não é porque veio dos espíritos que é bom, até porque, conforme bem sabemos, né? Ninguém se torna santo nem sábio simplesmente porque desencarnou. Bom, terceiro, controle dos espíritos comunicantes através da coerência de suas comunicações e do teor de sua linguagem. Né? Quanto mais o grupo se habituar a executar boas práticas mediúnicas, né, digamos assim, mais eles atrairão os bons espíritos e mais eles afastarão os espíritos, né, enfim, galhofeiros e de ordem inferior. Quarto, consenso universal, né? Isso é fundamental. Ou seja, concordância de várias comunicações dadas por médiuns diferentes ao mesmo tempo e em vários lugares sobre o mesmo assunto. Esse era o grande critério de controle de Kardec e que foi abandonado. Né? Sem querer entrar em polêmicas e falando inclusive de obras que muitas das quais aprecio, né? Não estou aqui a falar mal das obras, nem dos médiuns tão poucos, é claro, mas vejamos que, por exemplo, né, obras aí de Emmanuel, Ramatiz, outros mais, né, vieram, né, via de regra, por um único médium. Né? Enfim, se não todas as obras ditadas por aquele espírito, ao menos boa parte delas, vieram através de um único médium. Né? E ali há muitas informações fundamentais sobre o mundo dos espíritos, outras informações mais. Né? Mas, enfim, muitas obras espíritas, né,
e digo, muitas delas aprecio, leio, estudo, né? Não estou a falar mal nem das obras, nem dos médiuns, mas muitas delas não passaram por esse crivo, né, fundamental de Kardec. Né? Muitas informações fundamentais que terminaram, né, oficialmente, ou oficial ou oficiosamente, como seja, sendo acrescidas à doutrina, muitas informações que ali vieram através de um único espírito, de um único médium, não passaram pelo crivo aí desse controle universal. Né? Mas, enfim, essa lembrança é fundamental, esse consenso universal, né? A concordância de várias comunicações, dadas por médios diferentes ao mesmo tempo e em vários lugares sobre o mesmo assunto. Tá certo? Mas, enfim, ficamos então por aqui e com isso encerramos então, né, os nossos comentários aqui sobre o capítulo 2 da obra Reuniões Mediúnicas. Mas como disse, né, aqui não temos aqui um audiobook, né, enfim, não se trata de ler a obra, né, item por item, né, tá certo? Estamos fazendo um apanhado, né, tomando porções ali de cada capítulo e acrescentando isso de nossos comentários, de nossas análises, né? Mas recomendamos, por certo, o que entendemos como absolutamente recomendável é a leitura da própria obra, né? E lembrar que Reuniões Mediúnicas é o volume 3 de uma coleção chamada Estudos e Cursos, né? Enfim, uma excelente coleção editada pela editora Allan Kardec, né? Diria eu que estudando todas as obras dessa coleção, tem-se aí uma introdução muito consistente, né? Excelente mesmo, aos fundamentos, etc., da doutrina espírita, os aspectos inclusive do espiritismo prático, das reuniões mediúnicas, etc. Recomendo fortemente a leitura, o estudo, né? Quando digo leitura, o estudo, evidentemente, dessa obra e das outras que compõem a mesma coleção. Tá certo? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo vídeo.